A graça e a paz há de Caslírios, amém? Quantos estão motivados para receber a palavra de Deus nessa noite? Olha para a pessoa do seu lado, fala: o Espírito Santo de Deus vai marcar a sua vida nessa noite. Fala: o fogo de Deus vai incendiar o seu espírito. Fala para ele: Deus vai fazer de novo, hoje, na sua vida. Você sabe, um dos maiores desafios de um jovem hoje não é ele ser cheio do Espírito Santo. Quantos passaram por uma experiência com Deus no seu encontro e foi cheio do Espírito Santo? Quantos aqui já tiveram uma experiência forte com Deus que marcou a sua vida, que você foi cheio, aquela que o fogo te pegou, te jogou para um lado, jogou para o outro, você caiu no chão, rolou? Quantos já tiveram uma experiência dessa? A grande maioria, se não todos aqui, já tiveram uma grande experiência com o Espírito Santo. Só que um dos desafios, ou se não o maior, na vida de um jovem, não é ele ser cheio do Espírito Santo, é ele se manter cheio do Espírito Santo. Estava falando com Deus esses dias, Deus revelou algo no meu espírito. Ele falou: Rômulo, o desafio não é eu encher o jovem, o problema não é que eu encho eles do Espírito Santo, a grande questão é que eles se esvaziam muito rápido do Espírito Santo. Às vezes você fala para Deus: Deus, me enche, me enche, me enche, me enche. Mas você não vê que muitas atitudes na sua vida, ele te enche e no mesmo dia o Espírito já vaza. Não é que ele vai sair da sua vida, é que o poder do Espírito, se ele não for alimentado, ele vai se enfraquecer na sua vida. Um dos grandes desafios das minhas orações que eu faço para Deus, eu não falo para Deus: Deus, eu quero ser cheio do seu fogo. Eu falo para Deus: Deus, me dá um coração que sustente o teu fogo na minha vida. Me dá um coração que eu tenha prazer em alimentar o teu fogo, e que dia após dia o teu fogo venha ter prazer de ter comunhão com o meu espírito. Tem gente que ela vem para o culto, ela recebe o fogo, vai na célula, é cheia do Espírito Santo, mas já chega em casa já bufando. Tem gente que tinha que morar no culto para ser cheia constantemente. O camarada chega, não, ele fala: não, eu estudo na escola, eu vivo sozinho lá, não tem ninguém comigo na minha escola, eu me envolvo com os meus amigos, e ele se esvazia. E eu vou falar hoje de alguns motivos, irmãos, que nós nos esvaziamos do Espírito. Agora vamos voltar para o natural. Tudo que não for alimentado, para. Por exemplo, estava vendo um desfile lá nos Estados Unidos, eles têm muito isso. Quando é dia da independência, eles fazem grandes desfiles, e o caminhão que estava representando uma marca de gasolina, esqueceram de botar o combustível no carro. O que aconteceu? Quando não botam combustível no carro, o que acontece com o carro? Parou no meio da rua, e demorou 2 horas para encher, e o desfile ficou parado, porque aquele caminhão não foi cheio. Se você pegar um balde de água furado, quem já teve esse desprazer de encher um balde, tentar encher um balde furado? Você tenta encher, o que acontece com o balde? Esvazia, ele não enche. Lá nos Estados Unidos, estava tendo uma guerra entre os Estados Unidos e o Kuwait, lá no Iraque, e os camaradas do Iraque começaram a tacar fogo nas minas de petróleo no mar. E quando os Estados Unidos dominou aquela área, eles começaram a fazer reuniões, porque eles estavam desesperados que o fogo não apagava. E chegou um cientista muito natural, ele falou o seguinte: olha, pode deixar o fogo lá que uma hora ele vai apagar. Pode deixar ele queimar que uma hora o fogo vai parar sozinho. E isso fala muita coisa para nós hoje, filho. Talvez você está cantando essa canção, faz de novo, está desanimado. Não é porque Deus não te enche, Ele enche. Mas a grande questão é que eu e você nos esvaziamos muito rápido. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero falar sobre coisas que apagam o espírito. Vou falar um versículo, um texto que talvez você nunca tenha visto, mas ele existe. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19. Vem comigo, Wellington. O que ele diz? É um pequeno verso, que ele diz muito para mim e para você hoje. Eu queria que todos esses juntos. 1, 2, 3. Não apaguem o espírito. Só as irmãs. 1, 2, 3. Vamos lá, só os rapazes. Presta atenção. Se Paulo está dizendo
não apaguem o espírito, é porque o que pode acontecer com o seu espírito? Pode ser apagado. Se Paulo está dizendo para mim e para você, não apague o espírito, é porque eu e você podemos ter atitudes hoje que apaguem o fogo do espírito na nossa vida. Tudo que não é alimentado morre. Presta atenção aqui para mim. Muita gente, vamos falar de natural, não vamos falar de espiritual não. O camarada, ele não quer liderar, não quer visitar o povo da célula dele. O que vai acontecer com essa célula? Ela vai morrer. Um marido que não honra a sua esposa, uma esposa que não honra o marido, eles vão ter problema no casamento. Se você não investe, se você não faz nada, não tem como. Por exemplo, se você come mal, dorme mal, se você vive na pegada da vida, não cuida bem do seu corpo, quando você tiver 50 anos de idade, você tem que estar pagando plano de saúde, porque a sua saúde vai estar debilitada. Sim ou não, irmãos? Se você não cuida bem dos seus filhos espirituais, não tem como ter milagre. Só que a nossa geração hoje, ela quer milagre. Hoje o que faz sucesso na nossa vida é você cantar: mestre, eu preciso de um milagre. Mas preste atenção, se eu digo para Deus, Deus, eu quero ter um milagre no meu casamento, é porque alguma coisa ruim aconteceu, sim ou não? Se você chegar para Deus, faz um milagre na minha casa, é porque alguma coisa não está boa naquele lugar. Sim ou não, irmãos? Se você fala, Deus, faz um milagre na minha vida, você está em outubro, você não estudou o ano todo, não tem milagre certo, filho. Você vai ficar reprovado. Não tem milagre. Só que a gente fala, não, você gasta mais do que você ganha, aí você chega no final do mês, Deus, faz um milagre. Não tem milagre. Você não faz nada, você não cuida do seu carro, você não cuida da sua moto. Quando fica ruim, quando bate o motor, você fala, Deus, faz um milagre agora. Não tem milagres para essas coisas. Tem algumas coisas na nossa vida que não tem milagre. E o apóstolo vem, bota o dedão na minha e na sua cara e fala, filho, não apague o seu espírito. Olha para a pessoa do seu lado e fala, não se apague do espírito. Fala, não apague, não deixe o seu espírito apagar. Então, filho, preste atenção. Para você ser cheio do espírito, olha para cá. Se você está caminhando com a gente há muito tempo, você sabe, filho, é muita vigília, é culto, é encontro, é mais culto, mais encontro, é célula, é discipulado. Para você se encher do espírito é muito tempo caminhando. Agora, para se esvaziar do espírito, são 5 minutos. É uma decisão errada que apaga o seu espírito. Isso eu estou falando para você aqui hoje, que muitas vezes está frio na fé, e às vezes você quer colocar a culpa em alguém. Não é culpa de ninguém. Quando eu estou passando mal, muitas vezes, porque eu não comi o dia todo, esqueci de comer, eu não tenho que colocar a culpa em ninguém. Fui eu que fui desleixado e não comi o que tinha que comer. E nessa noite, filho, o Espírito Santo vai falar com você poderosamente. Há algumas atitudes na minha vida, vou falar da minha vida hoje, que às vezes possam estar na sua também, que apagam o nosso espírito. Eu vou correr nas primeiras, porque tem uma que eu quero focar nessa noite. Então olha para a pessoa do seu lado e fala, se prepara, que o avião vai decolar. Primeira atitude que apaga o nosso espírito é uma vida de oração pequena ou inexistente. Filho, se você não ora, se você não tem uma vida de oração, de comunhão com Deus, pode ter certeza, o seu espírito está apagado. Se você pegar no livro de Atos, toda vez que o apóstolo Paulo, que os apóstolos falavam que eles estavam cheios do Espírito Santo, estava ligado à oração. Mas hoje as pessoas falam, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero buscar mais, eu quero ter fogo, bota a mão na minha cabeça. Olha, eu creio nisso, mão na cabeça não faz milagre. Eu creio que uma imposição de mãos, ela potencializa a unção que já está dentro de você. Mas se você não tiver uma vida de oração, pode ter certeza, o seu espírito está apagado. Gente que não tem vida de oração, gente que dá 3 pratos de comida por dia para o corpo, e dá 1 copo de água para o espírito, não tem como, filho, o seu espírito vencer a sua carne. Às vezes, nós damos muito, Deus, sabe o que você está falando para Deus, quando você não ora? Quantos aqui já são crentes? Levanta seu braço. Você que é crente,
Sabe o que você está falando para Deus quando você não ora? Você está falando assim para Deus: Deus, o que eu tenho do Senhor já é o suficiente. Ou você acha que você vai acordar de manhã, aí você vai falar assim: Deus, acordei. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo, pronto. Você acha que você está nesse nível? Deus, acordei, olha para mim aqui, Deus. Aí Deus fala: ah, você acordou? Seja cheio do Espírito Santo. Não é assim, filho. Nós temos que começar a conhecer um Deus de processo. Deus é um Deus de processo. Eu tenho falado isso para os nossos jovens. Para Deus não vale você chegar na sexta-feira e você falar: Deus, não orei segunda, não orei terça, não orei quarta, não orei quinta, mas sexta-feira eu vou orar 5 horas, para valer pelos 5 dias que eu deixei de orar. Para Deus vale mais os 30 minutos da segunda, os 20 da terça, os 40 minutos da quarta, os 25 você orou na quinta e os 15 minutos você orou na sexta. Deus, Ele quer te encontrar todo dia. Quem aqui já gostou de uma pessoa? Ou está gostando? Você iria aceitar que a pessoa fala assim: ó, não vou te ver a semana toda e no último dia eu vou te dar 1 horinha da minha semana para ficar com você? Você ia gostar disso? Ou você ia querer todo dia um pouquinho? Hã? É lógico que você ia querer todo dia, mas a pessoa não ora, não busca Deus, não tem a comunhão com Deus, e no final das contas nós queremos ver mágica. Que crente gosta de ver essas coisas. Não, eu vou botar a mão, vai acontecer. Filho, para Deus, Ele quer ter comunhão contigo todo dia. Deus, Ele quer ter comunhão com você todo dia, filho. Se você não orar, com certeza, isso é uma grande probabilidade do seu espírito estar apagado. Como está a sua vida de oração hoje, filho? Como está a sua intimidade com Deus hoje? E isso, preste atenção, é para líder, discipulador, pastor, quem for. Todos nós precisamos ter uma vida de oração com Ele, porque o próprio Cristo orava. A Bíblia fala que várias vezes Jesus subia no monte para orar. Quando nós já achamos que estamos cheios, o nosso coração nem humilde é. Quando você acha que você já tem, não, eu já tenho a unção, eu já sei fazer. Para Deus não conta isso. Isso aqui eu falo para você que há tempos atrás tinha uma vida fervorosa de oração no seu quarto, mas se hoje você deixou as coisas desse mundo, o trabalho, muita coisa entrar na sua vida e roubar o seu tempo, olha para a pessoa do seu lado e fala: volte a ter uma vida de oração. Segundo, a segunda coisa que apaga o nosso espírito é a falta de canções que te aproximem de Deus. Isso aqui fala de cantar. Todo dia você ficar louvando ao Senhor, isso enche a nossa vida. Mas eu estou falando aqui para quê? Porque hoje muita gente fala: não, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver eu escutar uma musiquinha do mundo, não. Quero te fazer uma pergunta. Na sua lista de música do seu celular, de ponta a ponta, são músicas que glorificam o nome de Deus? No seu iPad, no seu PC, será que todas as músicas que estão lá dão glórias a Deus? Nós nos enchemos dele quando nós oramos. Nós nos enchemos em Deus quando nós cantarolamos. Quando nós passamos o dia todo cantando louvores, dando glória a Deus. Mas o que tem, obreiro? É a Coldplay. Filho, olha para cá. De que vale Coldplay para quem tem Nívia Soares, Fernandinho, Houston United? O que você quer? Quer forró? Eu tenho. Quer pagode? Eu tenho para te dar também. O que você quer? Eletrônica? Tem tudo. Só que não. A gente quer falar: não, não tem nada a ver. Filho, presta atenção. Não vai ser eu que vou falar para você parar de cantar. Não vai ser eu que vou falar para você tirar a música do mundo do seu telefone. Não vai ser eu. Mas te falar uma coisa. No final das contas, eu já vou estar te esperando para você vir me contar que muitas vezes aquelas músicas que você às vezes nem sabe o que está dizendo nela, você cantando, oprimiam a sua vida e apagavam o espírito. Eu nunca vi um versículo na Bíblia que diz que não tem nada a ver. Não achei ele ainda. Mas em relação a esse assunto, é isso que as pessoas dizem: não tem nada a ver. Tem a ver sim. Tem a ver. E nós sabemos muito bem disso. Porque se eu canto uma música que glorifica a Deus, ela me enche do espírito. Ao contrário também é verdade.
Se a música que glorifica a Deus me enche, aquela que não glorifica, pode ter certeza, em alguma hora vai causar um furo em mim, e o poder do Espírito vai vazar da minha vida. Amém? Fala assim: Senhor Jesus, que a minha boca seja boca de bênção e não de maldição. Terceiro, eu estou correndo porque eu quero entrar em um só, para focar em um. A terceira coisa que apaga o nosso espírito é um relacionamento errado e ruim com a TV e com a internet. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúme daquele barulhinho assim, ó? Às vezes a pessoa está na cozinha. É rápido. Em vez dele cantar para Deus, ele canta assim: zap zap, pode me chamar que eu vou. Ele canta pro... É rápido. O negócio do Face apitou, ele vai rápido. Presta atenção. Eu não estou falando para você aqui que usar o internet, zap zap, é errado, não. Eu também uso. Quando o pessoal manda vídeo, eu racho de rir também. Fico rindo. Mas presta atenção. Eu estou falando que isso não pode o dia todo. Não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo se a gente sai do culto. Hoje, saímos do culto, glória a Deus. Aí você chega em casa e liga a TV e fica vendo um filme de terror. Presta atenção aqui, olha para cá. Eu não sei se a sua mente, aquela mente que produz aquele filme, Jogos Mortais, aquele cara só pode estar endemoniado, filho. Você já percebeu que no filme de terror, quem é o rei da festa? É o diabo, né? Um filme de terror, chega quebrando, aí a pessoa se assusta. No filme de terror, o diabo, ele é o rei. Eu nunca vi, eu creio que nunca vou ver alguém que assistiu um filme de terror e acabou o filme, ele levanta do sofá assim, chacatarabalada, chacatarabalada. Não tem. Não tem. Esse jovem que ele assistiu um filme de terror, ele saiu de lá cantando em língua, xaralá. Novela. Nunca vi alguém, como eu falo para os jovens do curso de maturidade, eu falo para eles o seguinte: a Malhação é a única escola que eu nunca vi ninguém estudar. Nunca vi uma álgebra, uma geometria. É só estudo do corpo humano, é beijo, é perder virgindade. É só isso que tem lá. E muitas vezes nós nos esvaziamos porque temos um relacionamento errado com Facebook, com internet e com televisão. Nós temos aí o nosso famoso Big Brother. Filho, nunca vi um radical livre vencedor que assiste aquele negócio. Ultimamente é só mulher de biquíni, é lésbico. Você sabe o que tem lá. E muitas vezes você está se alimentando errado, filho. Presta atenção aqui. A gente tem uma visão errada do pecado. Às vezes a gente pensa assim: não, Deus não quer que eu peque. Mas entre a santidade e o pecado existe um espaço. Sabe o que é esse espaço? É o fútil. Tem coisa que não é pecado, mas é fútil. Você fala assim: vai alimentar o que na sua fé? Vai acrescentar o que na sua liderança? Aí você fala: nada, é fútil. Às vezes o que esvazia o seu espírito é a futilidade. Aquilo não te acrescenta em nada, aquilo não traz nada de benefício para a sua santidade, mas é o fútil. Então, preste atenção. Aí a pessoa fica assim o dia todo: viu? Ganhei 30 curtidas no Instagram. Viu? É só isso. Preste atenção, não tem problema nenhum você usar isso. Mas se a sua vida se resume a ter mais intimidade com isso do que o próprio Deus, tem alguma coisa errada. Tem algum fio da meada que está torto. Então, filho, preste atenção. Você pode usar, sim. Mas você veja bem que está tomando mais o seu tempo. Você veja bem aquilo que você está vendo. O pecado muitas vezes entra por aquilo que você vê. Aí você vê coisas que não alimentam a sua fé, que não alimentam a sua santidade. Pode ter certeza, filho, isso está apagando o seu espírito. Isso está apagando a sua fome com Deus. Mas eu só assisti aquela novelinha aquele dia. Eu só assisti. Filho, você sabe o nome dos personagens, filho, você já é fã número 1 do negócio. Se você já sabe o nome daquela, pode ter certeza, aquilo já está sugando você dia após dia.
Talvez você pensava que eu ia falar algo profundo para você, mas eu venho só te lembrar o que o Espírito Santo tem te falado todo dia e você não para de fazer. Aquilo que o Espírito Santo tem falado todo dia, para você deixar um pouco de lado, para ser mais cheio do Espírito Santo. Deus tem falado isso constantemente comigo. O mundo não precisa de crente normal. O mundo precisa de crente, de jovem cheio do Espírito Santo de Deus. E se Ele manda nós não apagarmos o Espírito, é porque alguma coisa está fazendo isso. A quarta coisa que apaga o nosso Espírito é a aproximação de pessoas vazias. Você andar com gente vazia, pode ter certeza, isso vai apagar o seu espírito. Eu estou falando de gente dentro da igreja. Nem todo mundo que está aqui é cheio de Espírito Santo. Nem todo mundo que está aqui vai alimentar a sua fé. Eu não estou falando para você chegar e falar assim, não vou falar mais com fulano. Nada disso, tem que falar com todo mundo. Mas é assim, ó, fulano, e aí, paz do Senhor, tudo bem? E aí, nosso time, tá ganhando? Valeu, tchau. No seu trabalho, quem é que fala na sua vida? Na sua escola, quantos estudam aqui? Quantos fazem parte de uma escola? Todo mundo que está lá é cheio de Espírito Santo? Todo mundo que está lá está fervilhando na unção do Espírito? Pode ter certeza que não, filho. E deixa eu te falar algo. Às vezes você chama de melhor amigo a pessoa que está sugando tudo aquilo que Deus coloca na sua vida. Às vezes é no culto, meu irmão. O cara está no culto, a pessoa fica lá catucando o cara, fulano, olha aqui e tal. Irmão, até na hora de você sentar no culto, você tem que selecionar quem vai ficar do seu lado. Estou falando sério. Às vezes a pessoa fica lá, ei fulano, olha aqui a postagem. Ai, o pastor Geraldo pregou hoje, né? Que palavra chata. Tem que botar a mão na cabeça, está amarrado o espírito do diabo. É sério. A pessoa suga a sua fé, meu irmão. Quantos já tiveram a experiência de você conversar com uma pessoa e ela te sugar? Você saiu fraco, oprimido de conversar com a pessoa. Fui conversar com a mãe de uma menina. Ela falou tanto que a filha dela era endemoniada. Para mim, na cara da garota mesmo. Falou na cara dela. Ela tem demônio, vamos ter que expulsar o demônio dela. Ela falou tantas vezes que eu saí de lá assim, ó. Eu entrei de lá cheio de fé para falar, não, a sua filha vai ser transformada e tal, Deus vai fazer. Só que ela falou tanto que a menina era endemoniada, que eu saí de lá oprimido. Quem são as pessoas, quem são os seus amigos hoje? Quem são as pessoas que você tem deixado falar na sua vida hoje, filho? Quem é a pessoa que tem influenciado você? Quem são as pessoas que dia após dia estão falando com você no Zap Zap, no WhatsApp? Presta atenção, filho. O WhatsApp pode ser usado para muita coisa de Deus, mas eu tenho certeza que tem muita coisa que chega no seu telefone, se você tem essas amizades que sugam a sua fé. Você tem que selecionar os grupos que você participa. Eu sou crente, mas você participa do grupo da chopada, da escola, da faculdade. Eu sou crente, mas eu participo do grupo de sexta-feira à noite. Eu sou crente, mas eu participo de tudo isso. Pode ter certeza, filho, que o Espírito Santo, quando você se aproxima dessas pessoas, o poder do Espírito vai saindo da sua vida e vai te deixando de lado. Romulo, mas é meu parceiro, é fechamento. Fechamento meu, vou abandonar meu amigo. Vai ser burro lá na esquina, cara. Como é que você vai deixar uma pessoa roubar o espaço do Espírito Santo? Quantas pessoas aqui na igreja abandonam tudo, chuta o balde, por causa de relacionamento errado? Quem são as pessoas que estão falando na sua vida hoje, filho? Às vezes, eu não vou me relacionar com o pessoal da igreja, é só cobrança, é só isso, é só aquilo. Se tem alguém te cobrando, filho, pode ter certeza, porque você tem potencial para atender aquela cobrança. Nem sempre a pessoa que fala para você, rapaz, deixa ele, vem para cá, é o seu melhor amigo. E eu não vou ficar triste se um dia você andar com pessoas vazias e você chegar para mim e falar que quer casar com ela, porque você atrai aquilo que você é. Que nós possamos vigiar a cada dia as pessoas que estão no nosso lado. E se o Espírito Santo falar para você hoje, aquele seu amigo, eu estou orando aqui no meu espírito, para que o Espírito Santo venha te falar agora, a pessoa que você tem que largar a amizade, a pessoa que você tem que abandonar, que você tem que excluir o telefone, excluir do WhatsApp, excluir do Facebook, excluir da MS, excluir de onde for, da sua vida.
para parar de te esvaziar. Gente cheia do Espírito Santo só anda com gente cheia do Espírito Santo. Tem gente que eu bato o olho e falo, tá vazio, porque tá andando com vazio. Quem quer andar com gente cheia do Espírito Santo vai ser cheio do Espírito Santo, filho. Isso eu tenho certeza absoluta. Nossos tempos de adolescentes, aqui, hoje nós já somos mais jovens, 14, 15 anos de idade, era o mesmo grupinho, é ou não é? Já. Era o mesmo grupo a tudo que era lado. Por quê? A gente queria mais de Deus. A gente queria ter fome por Deus. A gente queria ter vida de Deus no nosso espírito. A gente só andava junto. Agora, as pessoas que você tem andado, olha para cá, presta atenção. Ou elas vão te encher do Espírito, ou elas vão te esvaziar do Espírito Santo. Sabe quem é a pessoa que você tem que andar para ser cheio do Espírito? É aquela pessoa que você conversa com ela, você sente o fluir da vida e você sai de lá incomodado. Você sai assim, poxa, tem que orar mais, cara. Tem que buscar mais a Deus, esse cara é muito cheio, cara. As pessoas que você quer andar tem que ser aquela pessoa que você fica olhando ela falar. Ela fala, você fala, nossa, tem que ser assim também. Você tem que ficar incomodado. Teve um dia que eu estava andando com o pastor Ricardo. Irmãos, ele estava falando comigo algumas experiências dele. Eu estava com vontade de chorar no carro. De chorar, de tanta presença que eu sentia. Eu falei, eu quero ser que nem ele, cara. Estava contando da vida dele e estava sendo cheio. Quase que eu pedi para ele, pastor, mete a mão na minha cabeça aqui, passa esse negócio. Mas isso não passa de um dia para o outro não, filho. É uma experiência que você tem que ter todo dia com Deus, todo dia se enchendo, todo dia bebendo mais do Espírito. Aí depois chega para a gente falar, estou desanimado. É lógico. Só andando com gente vazia, filho. Eles vão desvaziar. Quinto. A quinta coisa que apaga o nosso espírito é a sujeira no arraial. O povo de Israel estava entrando em batalha, só que eles não sabiam que tinha gente pecado lá dentro. Quem conhece a história de Acã? Quem conhece? Acã tinha aprontado, só que eles não sabiam que Acã tinha aprontado. Foram para a guerra, tomaram um piau na guerra. Josué falou para Deus, chegou, rasgou as vestes, porque nós perdemos. Nós temos uma batalha para vencer. O que ele falou para Josué? Pode ir lá, que tem sujeira no arraial. Sujeira no arraial é o pecado escondido. É aquilo que está lá dentro, ninguém está vendo. Mas é a causa de não frutificar, de não avançar, de não crescer. Preste atenção, filho. Às vezes o Espírito Santo está falando para você aqui, ó. Ô rapaz, ô moça, por que você não apagou o telefone do seu ex, do seu celular? É a sujeira no arraial, tá lá, ó. Ei, por que aquela mini saia está no seu armário ainda? Se você já é crente, já converteu. Por que aquelas conversas, aqueles papinhos de Jacó ainda saem da sua boca com um certo tipo de pessoas? Porque eu ser crente aqui dentro é fácil. O nosso desafio é lá fora. O nosso desafio é quando nós chegamos à nossa casa. O nosso desafio é quando nós chegamos no nosso trabalho. Talvez ele está falando para você, filho, aquela roupa que você pegou emprestada e não devolveu, o que está fazendo no seu armário ainda, filho? É sujeira no arraial. Como eu falei para você anteriormente, de CD, de música, é sujeira no arraial, filho. Está impedindo você de avançar, está sugando a sua vida. O que você tem hoje, que às vezes pode estar causando sujeira na sua vida? O que você pode ter hoje lá da sua velha vida, que você não deixou, que você não abandonou? O que você tem ainda hoje, que ninguém sabe, é a sujeira debaixo do tapete, mas que você sabe que está lá e você tem que resolver. A Bíblia fala que Deus passou naquele dia, irmãos, e Ele viu a sujeira no arraial. Se Deus fizer uma checada na sua vida hoje, filho, de tudo que Ele já mandou você desfazer e você largar, será que tem algo na sua vida ainda hoje que está desagradando o Espírito de Deus? Tem um verso na Bíblia que ele fala isso. Você entristeceu o Espírito de Deus. Tem certas atitudes na nossa vida que entristecem o Espírito de Deus. Por exemplo, essa é a coisa que eu quero falar, que também apaga o nosso espírito.
um temperamento indomável. Isso apaga o nosso espírito. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele é manso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele tem um desejo de mudar o nosso jeito, de mudar esse nosso gênio. Essa coisa que, presta atenção no ser humano, ele é assim, quando ele falha com os outros, ele quer que as pessoas tenham graça dele, que as pessoas ajam com graça. Não, filho, deixa pra lá, tá perdoado, pode deixar. Quem não gosta de ouvir isso? Não sente um alívio quando a pessoa fala, não, tá perdoado, liga não, fulano, pode deixar pro lado. Agora, quando é o contrário, o gênio não deixa a pessoa perdoar, o gênio não deixa a pessoa não ter aquela atitude. Olha essa cara aqui. Será que essa cara aqui é a cara que você tem feito muitas vezes durante a sua semana? Não pode catucar ali, não pode mexer ali com ele não, não fala assim com ele não, obreiro, não fala não, porque o negócio vai esquentar. Não fala assim com ela não, porque ela fica estressada quando toca nesse assunto. Então nós temos que falar assim, porque o Espírito Santo quer te transformar, quer transformar esse gênio, quer transformar esse temperamento que tudo explode, que tudo dá patada nos outros, que tudo machuca as pessoas. Oh Jesus, gente que não perde, é impossível de ser cheio do Espírito Santo. Uma das maiores características do Espírito Santo que ele gera na nossa vida é a capacidade de perder. E se você não consegue perder em nada, tem que sair ganhando em tudo, tem que sair na vantagem em tudo. É uma grande característica que essas atitudes suas estão fazendo o Espírito Santo tirar o poder e a plenitude dele da sua vida. Tem gente que, se fizer algo com ele, endemonia. Tem gente, se você falar com ele de uma maneira áspera, se alguém falar para ele de uma maneira áspera, transforma no incrível Hulk. Não leva o desaforo para casa não. Se você falar isso, é uma grande característica que você não é cheio do Espírito Santo. Quando você fala isso, o Espírito Santo ele fala, não filho, você não entendeu ainda nada. Você não entendeu nada ainda do que eu estava te falando. Como é o seu temperamento, filho, quando as pessoas pisam no seu calo? Será que você se transforma? Ou será que você atende ao Espírito Santo que ele fala, ei, fica quieto? Será que você atende quando o Espírito Santo fala, ei, fica quieto, rapaz? Fica quieto, moça, deixa eu falar agora. Mas não, muitas vezes a gente fala, não, ele falou, eu também vou dar. Se ela falar, eu também vou revidar. Gente, isso acontece na liderança. Eu já vi líder falar de discipulador, se ele vier falar comigo, eu vou revidar. Às vezes você não falou, mas você pensou, se meu discipulador falar isso, eu vou responder também. Hoje eu vou falar. Aconteceu isso com você? Você chegar no trabalho e você fala assim, não, hoje não, se meu chefe me dá uma catucada, Deus, é sinal que você está falando, fala para ele também. Não, se eu chegar lá e ele me catucar, Deus, não deixa não, Deus, mas se ele me catucar eu vou falar. Presta atenção, filho. Muitas vezes, o que Deus quer de você, ó, é o silêncio. É você não falar nada. Estou falando para você, jovem aqui, ó, que a sua mãe fala demais e você quer responder que você fala que ela fala demais. Ah, ela está falando demais, eu também vou falar. Não, filho, fica quieto. Estava dando aula hoje, no curso de maturidade. Estava falando de nós expressarmos a imagem de Cristo. Você só tem autoridade, olha para cá, você só tem autoridade na sua casa quando você expressa a imagem de Cristo. Seu pai e sua mãe só vão converter no dia que eles verem um Jesus andando na casa deles. No dia que eles verem uma Jesus andando na casa deles lá, ó, passeando todo dia, eles vão ver você lá. E vão falar, tem Deus aqui na minha casa. Eles vão se converter. Por que você está falando isso? Porque eu só comecei a ganhar minha família para Jesus no dia que eu decidi ser cheio de Deus. Não era tão não, mas eu queria ser. Não tinha conhecimento de muita coisa não, mas eu queria Ele. Eu queria Deus. Eu perdi as contas do dia que eu estava lá orando no quarto ajoelhado. Minha avó abria a porta e ela batia a cara e ela voltava. Isso se tornou tão normal
na minha casa que às vezes as pessoas ligavam para mim e falavam assim: posso falar com o Rômulo? Falava: ó, não pode agora não, liga depois que ele está orando. Agora, não tem como a sua família converter se você só vive murmurando dentro da sua casa. Não tem como a sua família converter no dia que seu irmão pega a sua roupa, você quer matar ele porque ele pegou a sua roupa predileta. Não tem como você ganhar seus irmãos, sua família para Jesus no dia que sua mãe mancha a sua roupa. Mãe, tô boladão com a senhora, manchou minha roupa, foi R$100. Não tem como, filho. Não tem como. Seu pai e sua mãe não querem pregação da Bíblia, não. Eles querem ver exemplo na sua casa. E isso se encaixa em qualquer lugar, filho. Na sua escola. Porque a gente não está lá para ver o que você faz na sua escola, né? A gente não está lá, infelizmente. Mas o Espírito Santo está lá. Aí tem gente que no domingo ele está aqui, ele ferve na oração. Ora, é cheio. Toma mãozada, é cheio do Espírito Santo. Segunda-feira o cara já está vazio, completo. Já esvaziou da presença. Você, com a pessoa que você se relaciona, seja na corte, ou seja no seu casamento, filho, tem jeito não. Se não morrer, o Espírito Santo não tem como te encher. Uma das grandes oportunidades que eu vejo de pessoas se esvaziando do Espírito Santo é no casamento. Eu já casei sabendo disso. O camarada, ele chega aqui, ele é um anjo. Chega em casa, a irmã na igreja é um bibelô. Chega em casa, filho, transforma o negócio. Estou falando para você em qualquer área da sua vida, filho. Não adianta. Se você não controlar esse temperamento, se você não falar para Deus: Deus, transforma a minha vida, Deus, transforma a minha maneira de falar, transforma a minha maneira de lidar quando as pessoas pisam no meu calo, transforma a maneira de eu lidar quando as pessoas me devem alguma coisa, quando as pessoas me prometem alguma coisa e não cumprem. Me dá uma maneira melhor do que olhar para a pessoa com aquela cara. Isso não tem como, não combina com o Espírito Santo. E o último, e o mais importante, nessa noite que apaga o nosso espírito. Deixa eu passar. Isso aqui que eu quero focar nessa noite é você dar 10 sims para a carne e dar um sim para o espírito. É você no seu dia ouvir o clamor da carne e não ouvir o clamor do Espírito dentro de você. A maior batalha na vida do jovem hoje é essa, irmãos. É a carne e o Espírito. Mas a resposta para isso é muito simples. Pega todas as desculpas que você já ouviu dos jovens para não andarem com Deus. Porque eu quero me relacionar com uma pessoa que não é da igreja. Está vazio do Espírito. Eu não estou porque a igreja está pedindo demais. Radical livre é muita coisa, tem que dar vida, esse negócio é muita coisa. Está vazio do Espírito. Está dando mais atenção para a carne. Estou falando coisa que você já ouviu no maturidade. Quando o seu corpo está com fome, o que você faz? Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Não vem na sua cabeça toda hora? Estou com fome. Estou com fome. Preciso comer alguma coisa. Estou com fome. Já pensou se a sua fome do Espírito fosse assim inverso? Não orei. Nossa, não orei ainda hoje, cara. Não, tem que orar. Não orei. Aí como é que é? Eu acredito que as pessoas... Já viu aquela pessoa... O comentário é assim, ó. Vem a fulana e fala assim: caraca, tô cheio de fome. Quem já falou isso pra alguém? Já falou já? Agora eu te pergunto, você já falou pra alguém assim? Caraca, tô cheio de fome de Deus. Cara, tô com a vontade de orar em língua. Já falou isso pra alguém? Já falou para alguém assim: nossa, estou com vontade de ler a Bíblia. Está com vontade de ler a Bíblia? Não, vamos ler a Bíblia aqui agora. Mas é mais fácil você falar o quê? Nossa, vamos no McDonald's, vamos no McLu. Por quê? Para a carne, a gente é assim, ó, rápido. Alguns clamores que a carne faz para nós. Primeiro, comer. A carne está com fome, tem que comer. A pessoa fica desesperada. Você já viu pessoa, né? Quando a gente fazia seminário, era engraçado. Quando o almoço atrasava, tinha gente que ficava desfalecido. Não conseguia fazer nada, ficava triste, né, já? Ficava triste. Não ficava passando mal. Tô passando mal, cara. Dava um prato de comida, saciava o negócio, acabou o problema. Agora, se nós tivéssemos a mesma fome com o Espírito, muitas vezes, muitos problemas da sua vida já teriam sido resolvidos, há muito tempo.
Quer ver outro clamor da nossa carne? Dormir. Dormir. Quando a nossa carne quer dormir, o que você fica falando para as pessoas? Dormir 4 horas só hoje. A pessoa fica falando isso o dia todo. Fulano, nem dormi direito, cara, tô cheio de sono, cara. Tô morto, tô moído. Agora, já pensou se o nosso clamor para as coisas de Deus, para a leitura da palavra, para o Espírito Santo, fosse igual nós damos para o sono? Você fala para o irmão, irmão, amanhã nós vamos ter uma reunião 9 horas da manhã. O que ele fala para você? Cara, não dá para ir não, cara. Passei a semana toda pegado. Eu preciso dormir, cara. Só que o estranho para mim é que eu nunca vi o oposto. O irmão chega para mim e fala para ele: irmão, olha só, amanhã de manhã vamos ter um negócio lá na praia, vou passar na sua casa, vou te buscar. Eu nunca falei para ele, eu nunca ouvi o seguinte: cara, não orei a semana toda. Amanhã eu separei o dia para orar. Eu nunca ouvi isso. Mas está falando para mim: ah, mas isso é muito radical, ninguém faz. Filho, eu estou falando para jovem aqui que disse que quer mudar a nossa geração, filho. Jovem que quer mudar a nossa geração, não tem jeito. Tem que abrir mão de algo para ser cheio do Espírito. Hoje, a nossa geração é a geração da foto, do face e do selfie. Olha para cá, filho. Isso aqui, ó, na foto, é muito fácil. Isso aqui na foto é muito fácil. Para Deus, vale mais você está dizendo para Ele que você é um radical livre de verdade, quando você está no seu quarto, ajoelhado, orando e chorando na presença de Deus, do que quando você põe uma foto no Facebook, a mãozinha dizendo que é radical livre. Para Deus, vale muito mais quando você toma a sua cruz, quando você faz a vontade de Deus, mesmo você não querendo, mas você faz por obediência, do que você tirar uma fotozinha assim, ó, jovem da mão furada. Não adianta nada ser jovem da mão furada no Face, se sua mão não furar no seu dia a dia, filho. Não adianta nada você chegar, se você não botar o cravo na sua mão, ó, dia após dia. Não adianta nós tirarmos foto, publicar coisas. Terceiro, sexo. Hoje a nossa geração, filho, é uma geração, quando você anda na rua, você já vê, filho, as pessoas andam com roupa tão curtas, tão sensuais, que você já fala: no dia que esse aí quiser alguma coisa, ele vai ter o que ele quiser. Por quê? Hoje a nossa geração é assim: o corpo pediu, quero ter sexo, quero ter prazer. A pessoa chuta o balde, larga tudo, para ficar 5 minutos de frente de um computador com a internet, na pornografia, por causa de um prazer do corpo por sexo. A pessoa demora vários anos, vários meses para se encher do espírito. No dia que o corpo fala: não, quero um abraço, aí a pessoa chuta o balde, larga tudo para receber um beijo de uma pessoa, hoje, que nem casado é, que daqui a pouco vai largar, vai se arrepender. Por que eu estou falando isso hoje, filho? Porque muitas vezes, filho, você está ouvindo o clamor da sua carne e o seu espírito está lá, morto, esperando por um avivamento. Outro clamor que a nossa carne faz: elogio. Tem gente que, se não for elogiada, ela pira. Tem gente que, se você não falar para ela: olha, irmão, você liderou uma célula bem, muito bem, se o discipulador não elogiar ele, ele fica chateado. Tem gente que, se não reconhecerem o que ele fez, ele fica chateado. Não reconheceram o meu trabalho, não reconheceram aquilo que eu fiz, não reconheceram que eu fui trabalhar no encontro, eu vendi as coisas, meu discipulador não me elogiou. Olha para cá, gente. Não tem nenhum problema você, agora eu vou falar da vaidade, não tem problema nenhum você ser bonito, usar roupa de marca, tem preconceito nenhum com isso, gosto. Agora preste atenção, que o seu coração hoje não querer deixar só o seu corpo bonito, com uma roupa de marca, com um polo no pescoço, com o seu espírito ferrado. Quando você entra aqui, filho, quando você sobe aquela escada e você entra aqui para cultuar a Deus, Deus não olha para a sua roupa nem para a marca da sua roupa não, filho. E para você hoje, que só quer ter roupa de marca, que você acha que isso é status, eu tenho algo no meu coração em relação a você. Só quero ter marca. Hoje o padrão usa roupa de marca, essas marcas que tem aí tudo. Hoje nossos jovens, sabe por que eles querem usar tanto roupa de marca? Porque eles querem saciar a marca da promessa que eles não têm na vida deles. Eu já tenho a marca da promessa na minha vida, filho.
Se eu usar uma roupa de marca, uma roupa de 20 reais, para mim pouco importa. Para mim importa ter o meu espírito fortificado na presença de Deus. Eu sei que eu preciso dar uma malhada, eu preciso ficar mais fortinho, eu tenho consciência disso. Deus tem me incomodado nisso, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Deus tem me incomodado para malhar, para pegar uma carcassinha, sair disso aqui, do gravetinho. Mas eu tenho consciência na minha vida, filho. Quando eu estiver lá fazendo, eu sei que o meu foco não é malhar isso aqui não. É malhar o meu espírito, filho. Eu estou falando coisa para você aqui que você já ouviu mil vezes, mas ainda não pratica. Mas ainda não faz na sua vida. E isso tem esvaziado você, filho, diariamente. Então, Romo, qual é a solução, muitas vezes, para isso? Para você que tem atingido muitas coisas que tem te esvaziado, a primeira coisa, para você que está aqui hoje, batiza-se. Tem gente aqui que está para batizar, ó, há séculos não batiza, por quê? Porque não quer largar a carne, não quer largar as coisas da carne. Batiza, filho. Chama o seu discipulador e fala hoje: eu quero batizar. Eu quero ter um compromisso sério com a palavra de Deus. Eu quero isso, eu quero... Irmãos, o batismo é um mínimo. É um mínimo para alguém que já converteu. Se você está aqui e não é batizado, nem o mínimo do mínimo você fez. Decida hoje, nessa noite, falar: Deus, eu quero batizar. Eu vou batizar, eu vou descer as águas. Eu vou caminhar firme com Deus. Tem alguém aí que quer ser cheio do Espírito Santo ainda, irmãos? Segundo, evangelize. Evangelize. Quanto tempo você não ganha uma alma para Jesus, filho? Se você não tem ganhado ninguém para Jesus, é um grande sinal que o Espírito Santo, o poder do Espírito, está vazando da sua vida há muito tempo. Gente cheia do Espírito Santo é um atrativo para outras pessoas. As pessoas querem estar perto dele. As pessoas querem estar ao lado daquela pessoa, e as pessoas veem algo na vida dela. Comece a evangelizar como você nunca evangelizou antes, filho. Comece a pregar para as pessoas como você nunca pregou antes. Talvez você, quando eu tenho cantado essa música, faz de novo. Queria já pedir que os irmãos subissem aqui. Deus tem me lembrado de tantas coisas que eu fazia antes. Eu estava aqui ontem na vigília. Nós estávamos acabando já tinha acabado tudo. E nós estávamos cantando esse louvor. E a vigília já tinha passado, já tinha acabado tudo. Irmãos, eu chorava tanto no meu coração, porque eu estava lembrando, presta atenção aqui, eu estava lembrando das sextas-feiras à tarde, quando eu era líder de célula, que eu não tinha arrumado dinheiro ainda para as fichas. Era sexta-feira, 2 horas da tarde, e eu estava desesperado, chorando com Deus e fazendo promessa para Ele assim: ó, Deus, se no próximo encontro eu deixar tudo para a última hora e não correr atrás das fichas, pai, tira a minha célula. Eu ficava assim para Deus, tão desesperado que eu estava. Deus, mas me dá o dinheiro, pai, me dá o dinheiro, eu quero mandar as fichas. Presta atenção aqui, filho. Qual foi a última vez que você pegou uma empada, uma bala, foi pro sinal arrumar um dinheiro para mandar alguém para o encontro? Eu ficava lembrando, eu estava aqui ontem orando, chorando diante de Deus, lembrando do desespero que eu senti no encontro que eu não levei ninguém. Eu fiquei desesperado. Deus, eu não levei ninguém para o encontro. Como pode isso, Deus? Mas agora, se tem passado encontro após encontro, e você não leva ninguém, e você não sente nada por isso, é um grande sinal. Está faltando compaixão no seu coração. É um sinal que você tem recebido o Espírito, mas ele tem ido embora muito rápido da sua vida. Aquele desespero pelas almas. Outra coisa, oração. Essa é uma grande desculpa que a gente está dando. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Nem que você tire o tempo da sua comida, de você comer. Guarda um tempo da sua vida e vai orar. Se você não está orando, começa a orar 15 minutos por dia. 15 só. Bota 3 louvores e vai orar. Nem que seja no banheiro do seu trabalho. Vai ter relacionamento com Deus. Daqui a um mês, se você praticar isso,
você me procura. Você vai falar para mim que a sua vida espiritual é outra. Eu vou estar preparado para te escutar. Você falando, olha, minha vida mudou depois daquele dia. Eu comecei só a aplicar isso. 15 minutos do meu dia, eu vou orar. Vou buscar Deus. Eu não sei orar. Fala com Ele. Fala com Deus. Fala alguma coisa. Louva Ele, adora o nome dEle. Conta os seus problemas. Eu não sei orar, conta as suas crises. Em vez de chamar o pastor para resolver seus problemas, conta para Deus os seus problemas. Em vez de ficar falando para essas pessoas, eu não tenho dinheiro, eu estou duro. Fala para Deus, eu não tenho dinheiro, Deus. Eu queria ter mais, mas eu não tenho. Só que às vezes, para o nosso líder, a gente corre rápido para ele. Você fica, não, tem que falar com ele meus problemas. E quando tem uma pessoa lá no céu sentada, fala, filho, fala para mim, eu quero resolver o seu problema. Ore mais. Ore mais. Quarto, jejua. Começa a jejuar, filho. Tem coisas na sua vida que só são liberadas com jejum. Mano, eu não consigo passar um dia todo, de 8 às 18, sem comer nada. Faz um jejum de doce. Passa uma semana sem comer guloseima, sem comer doce. Olha pra cá, isso eu tô falando, gente. Olha pra mim aqui, ó. Eu tô falando pra gente que quer avivamento, filho. Isso aqui eu não tô falando pra você que tá aqui nessa noite, veio só visitar por algo. Tô falando, cara, ele tá falando que eu não faço. Tô falando pra você que quer viver uma vida com Deus, irmãos, e quer gerar impacto nessa sociedade. Tô falando pra você que quer ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo pra valer mesmo. Tô falando pra você que quer viver uma vida explosiva com Deus. Tô falando pra você que quer ver o que aqueles apóstolos viram. A Bíblia fala de um dia que aqueles camaradas começaram a orar. Não tô falando de gente que tem segundo grau que nem você, não. Não tô falando de gente que já estudou, sabe ler e escrever, não. Tô falando de homens que eram pescadores, sem faculdade, sem nada. Os camaradas começaram a orar. A Bíblia fala que o lugar onde eles estavam tremeu, filho. De tanta unção, de tanto poder de Deus. Estou falando para você que as pessoas vão chegar para você desanimada. Você não vai poder ligar para a gente, não. Você mesmo vai botar a mão na cabeça dela. E ali ela vai receber o Espírito Santo na vida dela e vai ser curada, vai ser transformada. Para a gente que quer ver um avivamento de verdade, envolva-se na igreja. Tudo que tem a ver com o Espírito Santo tem a ver com a igreja. Tudo que diz respeito a Deus diz respeito à igreja. Na semana lá na célula, estava compartilhando, tinha 4 desviados na célula. Era tudo líder de célula, tudo gente que trabalhou no encontro, tudo gente que já viveu tudo isso aqui na igreja. Eu estava falando, eu falei para elas, filha, presta atenção. Elas estavam falando que ninguém ama. Chego na igreja, as pessoas me olham torto. Chego na igreja, eu falo, filha, olha só, tudo bem. Lá tem esses defeitos mesmo. Mas tudo que Deus vai fazer aqui, Ele vai fazer através da igreja. Você já reparou que os dias que você mais esteve cheio do Espírito Santo foram os dias que você mais estava envolvido na igreja? Você já reparou que a sua melhor época, que você estava mais fervoroso na fé, eram os dias que você mais fazia comunhão com o povo da igreja? Eram os dias que o pessoal da igreja ia mais na sua casa. Eram os dias que você ia comer junto com eles. Eram os dias que você ia visitar. Eram os dias que você estava junto com o pessoal da igreja. Não tem como nós queremos ser cheios se a gente não se envolve com a igreja. Olha para a pessoa do seu lado e fala, se envolva com a igreja, filho. Se envolva com as pessoas da igreja. O assunto que tem no céu é esse, é a igreja. Se você não se envolve com a igreja, pode ter a grande probabilidade do Espírito que você recebe estar vazando da sua vida, filho. E por último, domine a sua língua. Domine aquilo que sai da sua língua, filho. Domine as suas palavras. Domine aquilo que você profetiza na sua vida, dia após dia. Domine aquelas brincadeiras que você faz de vez em quando, que você fala que não tem nada a ver. Tem a ver sim. Te esvazia do Espírito Santo. Corta aquelas pessoas. Olha pra cá. Corta aquelas pessoas da sua vida que
fazer brincadeiras que te esvaziam do Espírito Santo. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Olha para cá. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Para Deus não vale aquele negócio. Eu já fiz, eu já trabalhei em encontro, eu era cheio, eu profetizava, eu ia para o sinal. Não vale nada disso para Deus mais. Para Deus vale o hoje. Deus quer o presente, e o presente da sua vida hoje, e o seu dia a dia hoje. Talvez você olhe para mim e você fale: olha, tudo que você falou aí, que está esvaziando, está acontecendo na minha vida. Eu não estou orando, eu estou me relacionando com gente que está me esvaziando, eu estou vendo coisa que não devo na internet, no computador, eu estou vendo coisa que... tudo que você falou aí, irmão, está acontecendo comigo na prática. Deixa eu te falar, Sansão, no dia da sua morte, Sansão era cheio do Espírito, mas um dia ele se envolveu com coisas erradas e perdeu a unção na vida dele. Mas a palavra diz que no último dia da vida de Sansão, já com os olhos furados, com as mãos amarradas, Sansão clamou pelo Espírito de Deus. E não é que o Espírito de Deus encheu aquele cara de novo? Todo mundo conta de Davi, que Davi um dia pegou com Betseba. Ele pegou mesmo. Ele fez aquilo que ele não devia mesmo. Mas Davi fez uma oração a Deus. Fez uma oração de quebrantamento a Deus. E a Bíblia fala que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Às vezes você está pensando: a minha influência hoje com o Espírito Santo na vida das pessoas não tem sido nada, porque eu não tenho sido cheio do Espírito Santo. Mas se você tomar uma decisão hoje, filho, se você tomar uma decisão hoje com o Espírito Santo, de dar primazia para Ele na sua vida, pode ter certeza, filho, a sua história vai ser afetada com o Espírito de Deus. Você não entendeu? Uma decisão que você tome hoje vai afetar a sua história, a história da comunhão da sua vida com o Espírito Santo de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, pregou para 3.000, e os 3.000 se converteram, se batizaram no mesmo dia. Os apóstolos, a Bíblia fala que no dia que foram crucificar Jesus, todos eles foram embora. Mas depois que eles tiveram uma experiência com Pentecoste, todos eles apanharam, levaram pedrada e morreram assassinados, exceto João, por causa do amor ao Evangelho. Qual era a diferença, Romo? Eram os mesmos homens. Qual era a diferença? Que esses caras um dia negaram Jesus, no outro, a Bíblia fala que André, quando ele viu a cruz, que ele ia morrer, ele começou a cantarolar para a cruz: linda cruz, é um privilégio eu morrer em você hoje. A Bíblia fala que o primeiro homem, que foi o mártir, Estevão, a Bíblia fala que Estevão, homem cheio do Espírito Santo e da graça de Deus, a Bíblia fala que ele calou mais de 50 homens, com a ousadia que ele tinha com o Espírito Santo. E não sei se você nunca viu isso, mas a Bíblia fala que no dia que Estevão morreu, é o único registro que fala que Jesus estava de pé ao lado do Pai, no trono de Deus. Quando alguém é cheio do Espírito Santo e é ousado para honrar a Deus aqui na terra, a Bíblia fala que Jesus levanta do trono só para te olhar, filho.
Muitas vezes nós cantamos essa realidade, mas não vivemos isso. Eu farei o que for preciso para te ver. Será que você faz o que for preciso para ver a glória dele? Se você parar para pensar hoje, qual é a melhor fase que você viveu com Deus? Será que é hoje? A melhor fase que você estava mais apaixonado por Deus, será que é hoje? Se não é, em nome de Jesus, a partir dessa noite vai se tornar. Porque o Espírito Santo vai te encher hoje, filho. Mas o seu desafio é não se esvaziar mais dele, é não se esvaziar mais da glória dele. Estou falando para você que quer mais de Deus, quer viver uma vida íntegra com o Espírito Santo. O que você falou isso, irmão, nessa noite? Que é isso que tem queimado no meu coração. Essa é a minha oração hoje. Deus, faz de novo na minha vida, Deus. O meu hoje, eu quero ser tão apaixonado como eu nunca fui antes. Eu quero ter tanta fome como eu nunca tive antes. Eu quero amar tanto ao Senhor, Deus, como eu nunca amei antes. Eu quero viver os meus maiores dias de intimidade com Deus hoje. Eu não quero olhar para o meu passado e falar, eu já fui. Eu quero olhar para o meu presente e falar, Deus, eu me tornei um homem apaixonado pela sua glória e pelo Espírito Santo de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos e erguesse os seus braços para o Espírito Santo.